Olá! Nesse Shabat, nós vamos ler a Parashá de Noah. E eu queria dizer que o relato da Torá é realmente algo que merece a nossa atenção. Os meus comentários aqui estão fundamentados na obra do grão-rabino Rebbi Haim Ben Attar, que escreveu um livro fascinante sobre comentários à Torá, chamado Or HaHaim. Livro este, rabino este, que tive oportunidade de lecionar durante a pandemia, pelo Zoom, na sinagoga Ohel Yaakov. Mas vamos aos pontos. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, a humanidade cresce. E interessante que a Torá diz que Deus se arrepende de ter criado o homem e traz um dilúvio. E Noah consola a criação. E o grão-rabino Or HaHaim HaKadosh, Rebbi Haim Ben Attar, pergunta: o que significa que Deus se arrepende de ter criado o homem? E dois, o que significa não é consola? E ele explica: na verdade, o que nós temos aqui, Deus cria o homem. O homem é movido por impulsos, por pensamentos, por sentimentos. Ele é um ser construído de matéria e espírito. E essa pessoa, este homem, começa a sua jornada quando ele tropeça, quando ele erra. Deus está próximo, sinaliza, adverte, seja Adão, seja Eva, seja Caim. Mas aí a humanidade cresce, os erros se multiplicam, não aprendem com as advertências e os erros do passado. Era muito erro, era muito deslize. Nós começamos a assistir na Torá a sociedade cometendo furto, roubo, permissividade sexual, sexo proibido, adultério, corrupção. Deus diz: vou me afastar, vou me distanciar. O homem perde o privilégio de ter intimidades com Deus, de ter um mestre ao lado constantemente, de ter Deus de todos os mestres ao seu lado. Agora, eu, você, teremos que ir ao encontro de Deus. Teremos que buscá-lo. Teremos que sair da zona do conforto físico, dos vícios e dos deslizes. Essa é a explicação. Vamos agora conhecer personagens que são tzadikim, seres que refinam o espírito. Por outro lado, nós vamos conhecer pessoas, seres que degradam o espírito. E vamos passar para o caminho do Noah. Esse Noé, ele vai ser o consolo da humanidade. O que significa? Pergunta a Rebbi Haim Ben Attar: acaso ele foi o único que não pecou? Será que na época de Noé não tinha bebês, crianças, inocentes? O que significa
Noah. Qual é a figura deste personagem? Noah. Penso que quando o sistema todo é corrupto, quando o sistema todo defende a permissividade sexual, o furto, o roubo, o sexo proibido, adultério e outros, não há esperança, não há mudança. Como enxergar a transformação? Mas Noah, não que ele não tinha pecados, Noah tinha características que fizeram dele um líder diferente, um ser humano diferente. A Torá ainda diz que ele era tzadik. Portanto, desses pecados que eu enumerei, Noah não fazia parte deles. Mas não foi isso que levou a ele a sobreviver e ter a oportunidade de reconstruir o mundo. Existe alguma qualidade que a Torá escreve sobre Noah? O seguinte: Venoah matzah hen be'enei Hashem. E Noah era bem visto, era agradável aos olhos de Deus. Saibam vocês, ser agradável aos olhos de Deus é extremamente importante. E eu quero saber como faz. Como faz? Como eu posso ser agradável aos olhos de Deus? Aos olhos do Rei dos Reis? Como eu vou ser uma pessoa bem vista por Ele? Você não tem esse interesse de saber? Pois nos escritos do Rebbi Haim Ben Atar não cita, apenas ele afirma: eles existem e são uns 4 ou 5. Impressionantes. Saí desta leitura com uma dor de cabeça, querendo saber o que Noah tinha, que dava a ele esse título de ser bem visto aos olhos de Deus, se ser agradável aos olhos de Deus. Eu encontrei, conterrâneo do Rebbi Haim Ben Atar, um grande cabalista em Sfat. O nome dele, Rebbi Elazar Azikri. Possivelmente dele sai a família Ben Zikri. Rebbi Elazar Azikri escreve um livro no século XVI chamado Sefer HaHaredim. E lá ele diz: Noah, o nome dele é agradável. Noah. Noah Bidiburo, era agradável a sua fala. Noah Bema'asav, Noah fazia, os seus atos eram agradáveis. Venoah Beilucho, os caminhos de Noah eram agradáveis. Daqui ele escreve, Rebbi Elazar Azikri, de que uma das formas que você pode obter, graças de Deus, que você seja agradável e bem visto por Deus, que você não fique nervoso. Controle o nervosismo. Aprenda com Noah. Não se apaga fogo com fogo. Não deixe o nervosismo retirar o sorriso do seu rosto. Noah, quando a gente fala este nome, é um nome que nos produz um sorriso. Que a gente possa aprender com essas explicações, essa passagem rica da Torá, que nos apresenta um grande homem, um homem que foi ao encontro de Deus, e mais do que isso, que trouxe Deus para perto do homem e foi agradável aos olhos do Todo-Poderoso. Pense nisso. Eu e você temos que seguir grandes homens como Noah. Shabbat Shalom Vorah.
Música